Olá, amigos. Eu queria deixar um texto para uma reflexão rápida. Se você tem uma Bíblia, abra em Lucas capítulo 6, versículo 22, que diz o seguinte: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou Jesus num barco, na companhia dos seus discípulos, e disse: Passemos para o outro lado do lago. Eu fico pensando, às vezes, como um dia tão comum pode se tornar um dia tão memorável. E como um dia que poderia passar batido por nós. Às vezes se torna um dia que será contado para o resto das nossas vidas. E como um dia também que às vezes marcamos para que seja uma bênção para nós, para a nossa família, às vezes acaba se tornando em uma catástrofe. Às vezes acaba se tornando um dia que você quer apagar da sua história. Basta você lembrar, 10h38, terça-feira, 11 de setembro de 2001. Seria uma terça-feira comum. Seria um 11 de setembro como tantos outros que já existiram. Mas devido ao atentado às duas torres gêmeas americanas, esse dia será contado pelo resto da história da humanidade. Um dia de muita dor e sofrimento para todos os seres humanos que presenciaram e puderam ver esse dia. E pensando nisso, às vezes as pessoas se empenham, colocam todos os seus esforços para marcar uma data especial. E quando chega o dia marcado para que seja um dia maravilhoso, abençoado, às vezes se torna uma grande tragédia. Porque as tragédias vêm sem aviso. E quantas pessoas sofrem por isso até hoje. Mas eu quero deixar uma reflexão para você baseado nesse texto. O dia que Jesus entrou no barco dos seus discípulos, ele deu uma palavra de ordem e disse: Passemos para o outro lado do lago. E na sequência do texto, você pode observar que houve uma grande tempestade. E os ventos sopravam, e o mar estava revolto, e o barco estava se enchendo de água, e ia submergir, ia afundar. Mas Jesus estava naquele barco. A Bíblia diz que ele estava adormecido. Mas no momento determinado, quando as esperanças já sucumbiram, os discípulos acordaram Jesus, chamaram e clamaram por socorro. E quando ele levantou, ele deu ordem ao vento e deu ordem ao mar para que se acalmasse. E a Bíblia diz que tudo se fez bonança. O que eu quero dizer para você é o seguinte: talvez muitas tragédias marcaram a sua história e vieram sem aviso. Talvez dias comuns na sua vida se tornaram verdadeiros infernos. Talvez também dias que você marcou para que fosse uma bênção se tornaram em desgraças. Mas assim como as desgraças, as tragédias, os acidentes vêm sem aviso, os milagres também podem te surpreender. Eu não sei se você já tem a Jesus no seu barco, no barco da sua história, no barco da sua vida. Mas se você convidá-lo hoje para que ele entre no barco da sua história, quando as tragédias vierem, você terá um recurso maravilhoso. Você terá alguém que te socorra. E no momento em que a tragédia vai invadir o seu dia, ele se tornará numa grande bênção. E aquele dia que seria marcado negativamente na sua história, você terá um dia para ser lembrado por toda a sua posteridade. Deus vai te abençoar. Deus vai estar com você, e você não nasceu só para ser alvo de tragédias e de desgraças. O milagre também vai acontecer. Talvez até hoje você marcou os milagres, marcou dias, procurou esses dias, mas todos os dias são comuns. O que difere um dia do outro é aquilo que acontece. Eu quero profetizar para você que você não será só alvo de desgraças, mas também as desgraças marcadas para você se tornarão em grandes bênçãos
Assim como as bênçãos que foram marcadas para você se tornaram em desgraças. Deus vai mudar a história da tua vida, mas chama Ele para estar no seu barco, porque a palavra de ordem será dada. Passemos para o outro lado, e você vai passar para o outro lado da sua história. É essa a reflexão que eu deixo para você, em nome de Jesus.